Salve pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor universitário, consultor da Go Gamers, e eu queria trazer para o canal aqui um caso real de gamificação, né? Eu tenho falado fiz outros vídeos falando sobre gamificação, técnicas, etc. Mas e casos reais, aplicação em empresa, por exemplo? Tem. Inclusive dentro de casa, dentro da Go Gamers, né? A gente desenvolve isso lá. E para isso eu trouxe uma outra pessoa aqui para o canal, o Fernando Matievich, que é especialista em gamificação dentro da Go Gamers, que ele trabalhou recentemente num caso da Heineken. Ele desenvolveu uma gamificação para a Heineken. E eu queria que ele falasse um pouco sobre como é que foi esse processo, quais foram os desafios, qual foi o briefing, e dividir essa experiência dos bastidores para quem está pensando, talvez você esteja pensando em fazer, esteja pensando em, enfim, aplicar suas próprias técnicas, para ter um pouco dessa notícia dos bastidores para saber como é que acontece esse jogo. Para contar um pouquinho desse caso, eu trouxe algumas telas aqui que eu peguei com a equipe, tá? Então vou mostrar aqui, né? O caso da Heineken é esse aqui, o Brew the Future Festival. Esse aqui é o Brew the Future Festival. A ideia era o seguinte: as pessoas dentro da Heineken estavam com dificuldade de motivar os seus estagiários a participarem dos programas de treinamento, né? Então existia uma questão talvez de comunicação, enfim, né? Não estava dando certo. Então a ideia era gamificar esse processo de boas-vindas dos estagiários e desse programa de treinamento para motivar eles a participar e crescer dentro da empresa também. E nessa outra tela aqui a gente está vendo uma estrutura, né, um mock-up de como que seria a proposta aplicada lá dentro. Isso aqui diria, né, nos processos de defesa da proposta para o cliente, a gente geralmente desenha, né, como é que seria essa tela tal, para depois aplicar de fato lá. Isso aqui não é uma foto real de como que está lá na Heineken, mas é muito próximo disso, tá? Então aqui temos Fernando Matievich, o game designer que desenvolveu essa gamificação, e uma das telas mostrando aí essa estrela que tem a ver com as competências que o estagiário tem que desenvolver dentro da empresa, né? Temos também essas barrinhas, né? O bar HNK, palco mainstream, palco premium. Ele vai contar um pouco o que significa isso, o que são as mecânicas e como que essa estrutura, essa estratégia de gamificação ajudou a Heineken a conseguir mobilizar melhor os seus estagiários. Vamos ver lá. E agora estamos aqui com Fernando Matievich, trabalha na Go Gamers, especialista em gamificação, trabalha na nossa equipe, né? Então nós temos uma equipe que tem frentes de atuação em frentes diferentes de game design, né? Dentro da área do game design, estudos do comportamento do consumidor, e Fernando faz parte desse time na área de gamificação e participou, foi um dos membros, talvez o principal membro no desenvolvimento do case da Heineken. Então, Fernando, antes da gente começar a falar do que você produziu para a Heineken em particular, conta pra gente, na sua visão, o que é gamificação e como que isso pode ser aplicado. Vixe, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Você quer moleza? Eu acho que a gente vive num mercado que definição de gamificação tem aos montes e nem todas estão 100% corretas, né? Eu vejo muito a gamificação em dois grandes eixos, assim, se eu fosse definir gamificação, né? Vamos dizer assim. O primeiro eixo, eu acho que gamificação, ela é uma motivação de ações, né? Um estímulo de comportamentos. Um sistema que você monta para conseguir construir ou mudar hábitos de um certo público-alvo, né? Então, aí este público-alvo pode ser professores, alunos, membros de uma empresa, enfim, né? O público-alvo que você tiver. Mas são ali as mecânicas de games, as dinâmicas de games que a gente vai montando, né? Para que a gente consiga, dentro de uma situação que não é, vamos dizer assim, um jogo, né? Na vida real, então um treinamento corporativo, uma campanha publicitária, que isso seja mais engajante, seja mais motivador e as pessoas, né, se animem ali em participar. E aí um segundo eixo que eu acho também bem interessante é que às vezes as pessoas veem gamificação e acham que é só colocar ali qualquer tipo de mecânica que funciona, né? Normalmente a gente vê que as pessoas colocam ali pontos, rankings e tá ótimo, né? Só que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Faz um joguinho, né? A gente escuta muito isso. Não, faz um joguinho pra mim, né? Aí exato. Acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande também quando a gente tá fazendo esses game designs, né, pra gamificação, entender quais significados cada mecânica traz pro seu sistema, né? Porque às vezes a mensagem de um cliente é uma e você precisa ali, com as mecânicas, passar essa mensagem pro público-alvo também, né? Às vezes a gente não pode aplicar
alguns certos tipos de elementos ou dinâmicas que fogem da mensagem central do cliente ou algo do tipo, né? Então, a gente tem que entender que jogos comunicam e que a gente também precisa fazer esse trabalho de comunicação dentro ali das mecânicas de um jogo. Mas isso aí já é mais complicado, né? Como assim mecânicas comunicam? Você tem algum exemplo de alguma coisa que... Uma mecânica que comunica mal, ou uma mecânica que comunica bem? E apenas para quem está nos ouvindo, quando a gente fala de mecânica, né? Aí a gente entra na parte da game design, tem a ver com técnicas de jogo, né? Então como que as regras podem causar esse efeito aí de comunicar, dizer alguma coisa, enfim? Vamos começar por um exemplo mais simples, depois um caso semi-real, só para ilustrar melhor, tá? Eu acho que assim, se você pegar o futebol, quais são as grandes regras, né? O jogo acaba em 90 minutos, quem tem mais gols vence, e isso já está estimulando os jogadores ali a se comportarem de uma certa forma, né? A mensagem a ser passada ali, vamos dizer assim, seja o melhor time, o time que consegue lidar melhor com esses 90 minutos, defendendo e atacando para ter o maior número de gols, né? Então, vamos dizer que as regras estão estimulando esses certos tipos de comportamento. Eu acho que nenhuma mecânica comunica mal por si só, né? Isso vai depender muito do projeto, do cliente, do caso como um todo. Vamos imaginar uma empresa, né, que ela está querendo fazer com que um funcionário ele monte ali um bichinho virtual, né, que represente a evolução dele naquela empresa. Todo mundo imaginou? Imagina você cuidando ali de um bichinho virtual, você vai ganhando... Tamagotchi, assim, uma coisa... um Tamagotchi ali, você vai ganhando roupinhas novas, tudo isso representando tudo que você viveu, né, naquela empresa, e você vai evoluindo, né, com o tempo em relação a isso. Imagina que, de repente, né, no meio do projeto, alguém tem uma ideia de... E se a gente fizer um jogo online, tipo Among Us? De competição, de mentira, de morte, né? Basicamente, Among Us é isso. Se a gente trouxer essas dinâmicas para esse projeto específico que a gente está falando, olha a mensagem que está sendo passada, né? É como se a evolução da carreira de uma pessoa estivesse matando a outra. E acredito que na maior parte das empresas, essa não seja a mensagem que todo mundo queira passar. No geral, empresas, quando vão fazer gamificação interna, no geral, né, não querem estimular competitividade, querem estimular cooperação, né? Então, você faz mecânicas cooperativas, as pessoas trabalhando em conjunto para resolver algum tipo de problema, até para simular um pouco o ambiente de trabalho, né? Tá todo mundo junto tentando cumprir, e não deveria estar competindo um departamento com o outro. Técnicas que os departamentos de RH já aplicam faz muito tempo. Então, eu entendo que você tá falando o seguinte, cara, se você estimular numa mecânica, num jogo, na gamificação, a competição, por exemplo, as pessoas vão competir mais. Se você estiver colocando uma mecânica que você mata o seu colega do lado, não é que alguém na empresa vai matar o outro, né? Mas assim, metaforicamente, você está competindo com o outro, né? Tá tentando eliminar a sua oposição dentro da empresa, que pode não ser uma mensagem muito bacana. Peguei? Exato. Exatamente. Agora, me fala um pouco mais da mecânica que você fez, trabalhou para a Heineken. Conta como é que surgiu o caso, assim, já tinha um contato, já tinha uma vontade da Heineken fazer isso? Foram vocês que propuseram para a Heineken? Ou a Heineken falou, puta, eu quero uma gamificação? E contem de modo geral, assim, como é que o jogo funciona. Tá. A Heineken chegou pra gente, na verdade, com esse desafio, então foi uma iniciativa deles, né? E o que estava acontecendo lá dentro? Qual era o contexto? Os estagiários ali, por falta de vontade, né? Por falta de estímulo e, às vezes, muito por falta de tempo também, pelo que a gente estudou do público, não estavam se animando em fazer a trilha de treinamento obrigatório, né? Porque lá na Heineken como funciona? O programa de estágio não é só você estagiar numa área específica, você também tem uma trilha de desenvolvimento correndo junto com o tempo que você tá na empresa. Peraí, vamos combinar, vai. Treinamento obrigatório, ninguém gosta, vai, vamos ser sinceros. Exato. Você tá trabalhando no seu dia a dia, respondendo e-mail, fazendo um monte de coisa. Não, para tudo que você tem que assistir um treinamento. Eu entendo, para muitos casos, nada contra o treinamento da Heineken em particular, que eu nem conheço, pra ser bem sincero. Mas, no geral, isso é um problema comum dentro de empresas. Esse é o meu ponto, Exato. Né? Você tem que parar, tem que fazer. Os estagiários eles estavam com essa pouca adesão ali nessa trilha de desenvolvimento que eles têm, né? E aí eles queriam melhorar isso de alguma forma. E aí eles viram na gamificação uma possível solução para, enfim, lidar com isso. Como é que eram as mecânicas do jogo, assim? Quer dizer, vocês, em cima desse problema, vocês inclusive falaram que vocês não sei se entrevistaram, mas estudaram o público, né? A Heineken, os estagiários, etc.
E aí vocês traçaram um plano aí, como é que foi? Então, o plano, contando um pouco dos bastidores, né, para entender até as fases do trabalho, primeiro a gente fez esse estudo de público, mais a entrevista com os públicos de interesse principais ali, né, que nesse caso era muito RH, as pessoas que cuidam do programa de estágio, né, e a gente foi entendendo como é que eles lidam com os estagiários, quais que são os tons de voz mesmo, sabe, as formas de falar com eles, e até entender qual que era o próprio mote criativo do programa de estágio como um todo. Que no caso era faça sua estrela brilhar mais forte. Ou algo do tipo, tá? Se eu estiver matando o conceito, me desculpem, pessoas. Tá? Tudo bem, ok. Mas, enfim, essa ideia de estrela e brilhar mais forte ali, dando a entender que a Heineken ela tá desenvolvendo sua estrela para brilhar cada vez mais, né? Esse já era o conceito que existia, já era uma coisa que a Heineken já tinha, certo? A Heineken compartilhou pra gente a trilha de desenvolvimento como um todo. E aí a gente viu que tinham 4 grandes temas principais. Carreira, hard skills, soft skills e por aí vai, e cultura e negócio, né? Esses eram os 4 temas principais que eles tinham ali na trilha de desenvolvimento. E fora isso, conversando com a RH, a gente foi vendo que outra necessidade que eles tinham, né, de desenvolvimento mesmo para esses estagiários, eram habilidades sociais. Por quê? Um ponto de problema mesmo, né, que eles tinham ali dentro, é que os estagiários às vezes ficavam muito nos seus próprios grupinhos, das suas próprias áreas, seus próprios departamentos. É assim, na verdade, assim, eu sou estagiário de marketing, imagina, né? Eu entrei na área de marketing, eu só vou falar com os estagiários de marketing ou com o pessoal mesmo de marketing, sabe? Com os analistas, por aí vai, com os mais sêniores de marketing. Fica no seu time. Fica no meu timinho e acabou. Tá. E eles queriam que eles compartilhassem mais as experiências. Já que eles estão sendo estagiários da Heineken, cada um deles em uma certa área, eles queriam que eles conversassem mais, né? E aí a gente viu que também tinha essas habilidades sociais a serem desenvolvidas. E aí no nosso programa como um todo foi o 5º tema que apareceu ali. Então, além dos 4 principais, dessa entrevista com a RH, surgiu esse 5º tema principal ali, que eram as social skills, que a gente acabou chamando, né? As skills sociais. Vocês que adicionaram esses. Foi. Então pera. Então, você tá me contando uma coisa bacana, que além do desenvolvimento das mecânicas do jogo, que você vai entrar ainda, teve uma parte pedagógica aí também, né? Aliás, professor Fernando Matievich, né? Que está aqui eu tô acostumado a trabalhar com o Fernando, que eu esqueço da titulação dele. Professor mestre Fernando Matievich, né? Está aqui no nosso. Então, prazer. Prazer, né? Isso é interessante realmente de notar, porque eu acho que a gamificação, ela envolve diversas competências diferentes. Não é fácil fazer, né? Eu já conheci bons game designers que entraram dentro do campo da gamificação. Já conheci bons professores que entraram dentro do campo da gamificação. Mas o equilíbrio entre essas 2 competências é difícil, né? Porque são 2 competências importantes para trabalhar aqui, 3 na verdade, de comunicação, já que a gente está falando de conteúdo midiático, né? De um game, do game design, da competência do desenvolvimento disso e da parte do professor, da parte pedagógica disso, né? Exato, então, do que ensinar, né, para eles. Do que ensinar e como ensinar. Você estava falando, né? A mecânica comunica, né? A mecânica ensina. E aí a gente entra na mecânica do jogo em si. Foi quando a gente começou a pensar em como a gente poderia, né, mecanicamente, usando o game design, estimular, então, esses estagiários a participar dessa trilha de desenvolvimento, se comunicar mais uns com os outros e por aí vai, né? O que a gente pensou, então, foi o seguinte, e eu lembro até hoje de quando eu tive essa ideia, que sabe aquelas ideias que você, do nada, pipoca na tua cabeça e você fica, é isso, anota, pelo amor de Deus, pra não esquecer. Acontece, né? Comigo às 3 da manhã, levanta assim, puta. Exatamente. Eu tava pensando, né, nossa, carreira, cultura e negócio, hard skills, soft skills, todas as skills sociais também, como é que eu vou fazer algo pra unir tudo isso, né? Eu tava já desesperado na minha cabeça, que são temas relacionados em relação à jornada do estagiário na Heineken, mas... Um prazo chegando, né? Aquele reloginho. Caramba, cara, tem que achar uma solução pra esse rolê. Então, relacionados institucionalmente, mas nem tanto assim individualmente, né? E aí,
foi quando eu sempre ficava assim, acho que com o meu dedo, sabe, contando os temas, ficava, o que eu posso fazer? E aí eu percebi que eram 5 temas. Eu sei que é óbvio pra quem tá ouvindo agora, né? Mas, nossa, são 5 temas. Não, pera, depois que você chega na solução, mas é óbvio que a resposta é essa, né? Depois que a solução tá pronta... E a estrela da Heineken tem 5 pernas, não tem não? E aí eu fiquei, pelo amor de Deus, tenha, pelo amor de Deus, tenha. Aí eu fui, né, digitar no Google ali, logo Heineken. E aí eu vi que realmente a estrela da Heineken tinha 5 pontas, né? E aí a ideia que a gente teve foi pegar essa estrela de 5 pontas da Heineken para funcionar como se fosse um gráfico de radar. Um gráfico de radar que normalmente a gente está acostumado a ver em jogos de futebol, né? Quando você seleciona ali um jogador e você vê, ele tem tanto de força, tanto de velocidade, tanto de poder de chute, enfim, ele começa a construir um radarzinho, né? Para mostrar o quão ele é bom ou quão ele é ruim, né? E aí eu fiquei, então 5 temas, 5 pontas de estrela. Quero fazer com que o estagiário, já que o mote inteiro do programa faça a sua estrela brilhar mais forte, né? Que ele veja, então, a sua estrela crescendo. Acabei de entrar na Heineken. Quero, a partir desse momento, ver que a minha estrela realmente está se desenvolvendo e, quem sabe, vá brilhar no final do jogo como um todo, que aí eu já conto. Ok. Se eu entendi corretamente, os estagiários, então, entrariam nesse programa. Tem esses 5... coisas que eles têm que fazer. O que eles tinham que fazer, na verdade? Eles assistiam um vídeo? O que era? Depois dessa ideia de brincar com a estrela, a gente passou pela parte do mote criativo também, do conceito criativo que ia amarrar o jogo como um todo, né? E foi aí que a gente começou a pensar, com estrela, o que a gente pode fazer? A gente pode falar de uma coisa mais institucional mesmo. Então, tô formando a estrela da Heineken como um todo. Você aqui dentro vai ter uma carreira boa, enfim, uma mensagem mais institucional. Um segundo exemplo de conceito que a gente tinha pegado para eles foi de estrela espacial. E um terceiro conceito que a gente indicou ali para eles, né, que a gente construiu para eles, foi trabalhar muito com uma parte de cinema. Cinema / astros, né? Enfim, estrelas. A estrela, né? Com a estrela do cinema, nesse conceito. Estrela do cinema sendo formada, uma estrela da música sendo formada. Para os estagiários, na idade que eles estão, né? Acho que brincar com a ideia de estrela da música, de festival, vai ser, sucesso na mesma hora. Porque eles vivem no Lollapalooza, vivem no Rock in Rio, no The Town, em qualquer outros, né? Então... eles acharam que era mais aderente ao melhor. Público, né? Vamos lá, né? Você já falou de competências de educação, você teve que pensar em como que você desenvolve a competência social. Você falou de competências de game design, das mecânicas que você vai entrar em detalhe. E agora você está falando também das competências de design, comunicação, né? Do conceito mesmo, de amarrar conceitualmente com a proposta, com a campanha, né? Aí quando o pessoal vem e fala assim, Fernando, faz um joguinho pra mim, já dá aquela, né, aquela veia saltando aqui, assim, joguinho, tá bom, espera só um pouquinho. Mas acho que essa é um pouco da proposta, né? Parecer simples também. A gente fizer um negócio que é super complicado, também as pessoas não pegam, né? A ideia da gamificação é se facilitar a vida, então... Talvez as pessoas acharem que é só fazer um joguinho, talvez seja um elogio. Então, o que a gente fez? A gente criou um nome para esse festival de música, então a gente atacou mesmo essa parte de festival, e a gente chamou de Brew the Future Festival. Ou, enfim, desenvolva o seu futuro, né? Brew ali muito ligado na língua inglesa com a parte de cerveja também, né? De você fazer cervejas, desenvolver cervejas. E o Brew the Future Festival, a sigla dele é BFF, né? Então, melhor amigo, Best Friends Forever. Então, a gente quis fazer toda essa amarração para lidar ali com esse festival como um todo. E aí, o que a gente fez? Construímos páginas para mostrar que esse programa de estágio era, na verdade, um festival. Elas eram muito ilustradas, com o conceito de festival como um todo, com o logo do a parte lúdica, né? A parte lúdica do jogo. Lúdica. Exato. E aí, então, na página de entrada, vamos dizer assim, a gente apresentava ele ao Brew the Future Festival, como se fosse um grande festival mesmo. Tinha a line-up de trilhas a serem desenvolvidas, a line-up no estilinho Lollapalooza ali, né? Então, a gente foi comparando cada tema de desenvolvimento a um palco. E a gente nomeou o palco com o nome de uma categoria de produto deles. Então, é como se fosse no Lollapalooza mesmo, né? Que a gente tem o palco Chevrolet, palco... Sempre tem algum tipo de patrocínio ali pro palco. A gente tentou trazer essa brincadeirinha com as próprias categorias de produto deles ali dentro. Perfeito. Aí, porque eu entendo que também é amarração com o... Bom, já que é pros estagiários, eu entendo que também é um processo um pouco de boas-vindas e de exato, pra eles conhecerem também, né? A Heineken como um todo.
os Exato. produtos e tal. Então vocês pensaram também nessa amarração, né? Foi isso. Aqui era a página inicial, né, do aplicativo que eles tinham para acessar, o Build a Feature Festival. Assim que ele entrava nele, ele podia conhecer os palcos, né, de desenvolvimento. Então, entender qual que era a relação que a gente estava fazendo com as marcas e com os conteúdos em si. Ele podia... Eu posso escolher aí, eu posso escolher onde eu vou entrar. Pode escolher. Tá. Ou você poderia ir, por exemplo, para as minhas charts, que era o desenvolvimento dele mesmo. Como é que ele estava ranqueado, vamos dizer assim, a estrela dele, né? Como é que a estrela dele estava brilhando ali dentro. É legal, Então vocês fizeram até no estilozinho do ticket, né? Do ingresso, tá bacana. Fizemos, até esse estilo aqui todo de uma folhinha um pouco amassada no fundo, essas letras grandes e pequenas, tudo, né, tentando emular posters de festivais como um todo, né? Certo. Aqui, se ele acessasse aqui, clicasse no Bar Heineken, ele ia para aquela página que ia ter os vídeos e as atividades para ele fazer, né? E ali também, nessa página, teria essas metas que ele teria que cumprir. E nas minhas charts que a gente comentou, é aqui que ele via a estrela dele sendo desenvolvida, né? Deixa eu ver se eu entendi. Essa aqui é a sua ficha, né? Então, conforme você vai fazendo os cursos, as atividades, ele vai preenchendo cada uma desses palcos, né? Vamos dizer assim. Exato, exatamente. Tá. E aí ele via, por exemplo, a ponta da estrela dele crescendo cada vez mais, né? Então, cumprir o Bar Heineken era relacionado aos temas de cultura e negócio. Então, essa ponta inteira... Essa estrela, na verdade, é um gráfico. Ele vai crescendo conforme vai fazendo as atividades. E aí, no final, ele forma a estrela da Heineken. Exato, ele só tá completo aqui porque esse jogador, no caso, Saquei. né, no exemplo, ele cumpriu tudo. Aqui é uma tela que não está com um layout final, mas a ideia era fazer mais ou menos assim. Então, conforme a meta dele ia sendo desenvolvida, ele ia vendo a estrela dele crescer também na Heineken como um todo. Essa que a gente mostrou agora, né, foi a mecânica central, vamos dizer assim, da gamificação como um todo, né? Essa busca por desenvolver a minha estrela dentro ali das trilhas de desenvolvimento da Heineken. E aí o que a gente fez? A gente quis fazer um pós também. Um pós para que as pessoas animassem a realmente completar a estrela. E aí o que a gente fez foi o seguinte. Quando você completa a estrela como um todo, você ganha um benefício lúdico e um benefício físico. O benefício lúdico é uma badge no seu aplicativo ali que você pode compartilhar também nas redes internas ali da Heineken. Uma badge, uma medalhinha, uma coisa assim. Uma medalha, e também a gente fez sabe aqueles filtros que você pode colocar na foto, que tinha muito no Facebook? Na época que o Facebook era grande. Então eu podia colocar... Você podia colocar a sua foto, né, corporativa ali na rede social e colocar um filtro ali, então, estrela do palco tal. A gente fez uns nomes bem lúdicos para eles compartilharem isso na rede como um todo, né? E o benefício real, vamos dizer assim, né, sem ser tão lúdico, era acesso a workshops exclusivos com gente importante dentro da Heineken. Então, você acabou de cumprir a ponta da carreira, por exemplo, você ia falar com um conselheiro de carreira lá dentro. E só quem teria acesso a esse workshop seriam as pessoas que tiveram aquela ponta completada. Meritocrático, então, quer dizer, eu cumpri o curso, eu mereço falar... Eu mereço algo a mais, ou enfim... continuar me desenvolvendo e tal, bacana. Exato. Não. Quando você tivesse realmente a estrela inteira completa, fofinha, brilhando, você ia ter acesso a enviar um projeto final. Basicamente pegue uma área sua, com tudo isso que você aprendeu, me dê soluções, que eles querem ver também como que os estagiários estão pensando, né? Isso é importante não só para desenvolver as características técnicas dos estagiários, mas também a própria carreira deles. Muitas vezes esses projetos são tão bons que eles ficam dentro da empresa, né? E vão tocar esses projetos, muito possivelmente no futuro. Submeteu o projeto final, agora a sua estrela não é mais vermelha. Agora a sua estrela é dourada. Realmente você está vendo a sua estrela, né, brilhando mais forte. Todo mundo que entregou o projeto e tem a estrela dourada vai participar de uma premiação final. E aí, nessa premiação final, seria realmente uma noite de gala, mesmo que seja em home office, né, mesmo que seja em reunião não presencial, né, que iam ter categorias de projetos sendo premiados. Então, o melhor projeto de voluntariado, o melhor projeto em grupo, o melhor projeto individual.
E aí eles teriam também um benefício ali, né, de ser premiado. Todo mundo ama ser premiado, ainda mais. Não, e baita contexto, exposição, né? profissional do estagiário, né? Exato. O cara que tá lá dentro mostra um projeto, nesse projeto já tá junto com, né, participando de premiação. Pô, é uma exposição muito bacana lá dentro. Não, exato. O cara acabou de chegar e já tá sendo conhecido pelos pares, né? Feedback do cliente, vocês receberam já algum tipo de feedback positivo, coisas que, dos estagiários mesmo, vocês já pegaram alguma, já teve algum retorno nesse sentido? Já sim, foi muito legal. O pessoal da RH amou, e isso foi muito recompensador pra gente, sabe? Não só... já é uma vitória, né? Quando o cliente gosta muito, já, puta, cara, que bom. A Ana, que acompanhou o processo como um todo, né? Ela sempre estava dando os feedbacks positivos pra gente, estava acompanhando o processo. E aí quando a gente ela apresentou para, vamos dizer, a diretoria, né? Mais pessoas ali dentro, a resposta foi muito positiva, a gente ficou muito feliz com isso. Legal. E aí chegou a hora de, né, o projeto inteiro ser apresentado para os estagiários, e a resposta também foi muito legal. Eles adoraram a ideia do festival, adoraram as artes em si, tudo que a gente fez na parte mais lúdica. Estão agora se matando para conseguir suas estrelas, então foi bem legal a resposta desse projeto. E tá rolando agora, né? Quer dizer, estamos rolando aqui em fevereiro de 2024, tá rolando atualmente na Heineken esse programa. Está bacana. Lá, tá rolando. Bom, Fernanda, você estava falando pra gente que o grande desafio era falar com os jovens que estavam entrando, né? Quer dizer, os estagiários, né? Que estavam entrando dentro da Heineken, procurando crescer e tal. E a própria empresa tinha essa dificuldade de falar com esse público, né? Como é que eu faço para engajar ou fazer com que esse público entenda que é importante participar desses programas de treinamento para crescer dentro da Heineken, né? Então tinha uma dificuldade de comunicação. Aí eu vou fazer uma pergunta provocação para você, tá? Na sua opinião, como profissional, você acha que gamificação é a ferramenta ideal para falar com os jovens? O que você acha dessa pergunta? Critique-a. Provocação mesmo, hein? Provocação mesmo. É uma afirmação reducionista, né? Por quê? Como a gente estava falando no comecinho do vídeo, né? Gamificação, ela muda hábitos humanos. Ela estimula comportamentos do seu público-alvo. A gente até falou bastante, do seu público, seja ele qual for, né? Aqui na Heineken, nosso público era o pessoal mais jovem. E até por isso que a gente fez certas escolhas temáticas, mais lúdicas, até essa parte de fazer o festival como um todo, as artes, isso tudo foi para encantar este público em si, né? Às vezes, se fosse um programa não de estágio, mas de desenvolvimento para líderes, por exemplo, a pegada teria que ser outra, às vezes a linguagem visual, até a linguagem de game design teria que ser outra, né? Então, não acho que a gamificação é ideal apenas para jovens. A gamificação é ideal para qualquer tipo de mudança de comportamento que você queira fazer. E aí, claro, estratégias diferentes vão ser aplicadas para diferentes tipos de público. Te fiz essa pergunta provocação, porque na minha opinião, vendo o programa, né, a associação que geralmente... intuitivamente as pessoas que não trabalham muito na área fazem, é que vai fazer com gamificação, pensa muito no videogame, no sentido do produto infantil, né? Quer dizer, do brinquedo ali. Sim. Então imagina, sei lá, Super Mario, bonequinhos felizes e, né, estrelinhas brilhando e tal. E tudo bem, pode ser assim, né? Mas o que você mostrou, pelo menos, do processo, não achei de maneira nenhuma infantilizado, muito pelo contrário. Achei que tem as mecânicas estão lá, a estrutura está lá, as ferramentas estão acontecendo ali, mas não vi esse tipo de associação com videogame, né? E se você for ver, por exemplo, ali o que a gente fez para Heineken, né? Em nenhum momento, se você prestar bem atenção, uma mecânica de jogo está na cara do estagiário. Sabe? Em nenhum momento a gente fala, veja os seus pontos. Aqui estão o seu ranking. Não, a gente não tem esse linguajar de games. Na verdade, a gente pode até considerar uma grande campanha de engajamento com mecânicas gamificadas por trás dela. Muitas vezes isso não precisa ir para o público que nem você comentou, né? Tem um personagem que vai pulando, vai conquistando moedas. Não precisa ser assim. Então, mas é sim um problema que a gente tem porque as pessoas ainda hoje associam muito jogos, de maneira geral, né, com um público mais infanto-juvenil. E quando a gente fala de gamificação, já que ela tem esse game na palavrinha, né, logo no começo da palavrinha... Um palavrão, né? Muitas vezes acaba sendo um palavrão. Exato. Cara. Essa associação acaba colando em gamificação também. Uma empresa que está querendo começar a fazer gamificação, ou um profissional que está começando a trabalhar com isso,
desenvolver isso dentro da sua própria empresa, tal. Dicas para essas pessoas? Que recomendação você daria para esse cara que tá querendo, para essa pessoa que está querendo começar a implementar isso dentro da sua empresa, do seu negócio? Outra pergunta de milhão de dólares. Não, e ela é importante por conta do seguinte, acontece comigo, não sei se acontece com você. O pessoal bate na porta e fala, puta, eu tô pensando em fazer gamificação, por onde eu começo, sabe? Eu já percebi isso, que as pessoas também têm uma dificuldade de saber como começar corretamente, né? Quer dizer, eu monto um projeto, falo da necessidade, já penso num game, vai ser tipo um Sonic, né? O que você sugeriria para essa pessoa? Puta, eu quero começar a pensar o que pode ser bacana começar a fazer. É entender direitinho o porquê que você quer gamificar. O porquê que essa ideia de gamificar, ou enfim, transformar algo em algo mais motivador surgiu na sua cabeça, né? Porque ter o objetivo claro, já que a gente estava falando aqui de mudança de comportamento e por aí vai, ter qual esse comportamento que você quer estimular no seu público-alvo é o primeiro passo, né? Então eu quero que o meu público-alvo comece a preencher aqui, né? E aí, a partir disso, tentar começar a pensar ali em mecânicas para lidar com isso. Buscar mesmo, e aí na internet tem milhões e milhões de conteúdos sobre jogos em si, sobre game design, sobre algumas mecânicas específicas, exemplos de gamificação, casos de gamificação. Inclusive, a GoGamers tem o nosso GG Academy, né? Que inclusive Mauro é o professor da GG Academy, né? Então ali a gente consegue entender um pouco melhor sobre o que é a gamificação, os objetivos dela e, enfim, como montar, nem que seja um projeto inicial, né? Mas, claro, não tá com tempo de aprender ou, enfim, acha muito difícil esse mundo como um todo, aí acho que é sempre recomendável falar realmente com um especialista, sabe? Trazer essa ideia inicial, quero gamificar por causa disso, e aí, por meio dessa conversa, dessas entrevistas, a gente vai desenvolvendo sempre juntos, assim. Às vezes também, uma coisa que eu vejo muito é pessoas que já vêm com a ideia de jogo pronta, sabe? Eu quero muito que seja um jogo que seja assim, 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 assado. Só que quando você começa a analisar o jogo em si que a pessoa quer rolar, não tá respondendo os objetivos de negócio. Aí você fica, mas a gente agora respeita o seu sonho, vamos dizer assim, né? Ou respeita o business. E a gente sempre segue pro business porque a gamificação tá para resolver problemas de negócio. E essa foi a entrevista com o Fernando Matevich. Eu achei bacana, eu gostei de conversar com ele, né? Gosto muito do Fernando, acho que ele é uma pessoa muito inteligente, um cara muito competente, admiro ele de verdade. E acho legal a gente ter esses contatos, dividir esse conhecimento com todo mundo também. Muito bacana, né? Bom, agora vamos falar de um outro jogo que é o jogo do YouTube, né? O jogo do YouTube funciona a partir de curtidas, comentários, visualizações, né? Então, se você achou esse conteúdo bacana, dá a sua curtida, compartilha com as outras pessoas, né? Deixa um comentário se você quiser falar alguma coisa, quiser dialogar com a gente também, é um pouco do motivo pelo qual a gente faz esse canal. E obrigado pelo seu tempo, pela sua vontade de estudar gamificação, e nos vemos por aí. Segue a Quest que é GG.